Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vídeo agora 380, ensaio teórico sobre as aparições. Kardec ainda continua dizendo assim, ó. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, né? Então, tem uns espíritos, né, que doutras vezes já se mostram assim as formas acentuadas, né? Você já consegue ver aquele espírito nitidamente, né? Mas observemos só para você ver aqui mais para adiante. Distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se, olha só para você ver, tem espíritos, e isso é verdade, Kardec está narrando aqui, que eles se mostram assim, com uma forma nitidamente acentuada, ao ponto de nós conseguirmos assim distingui-las de, de certos processos assim, detalhes acentuados e pormenores, né? Traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Da aparição uma descrição completa, né? Então, o Espírito nos aparece de uma forma assim tão nítida, mas tão nítida, que você toca nele, vamos pensar por esse lado assim, você põe a mão, vamos pensar por esse lado para ficar, para você entender mesmo assim, ó. Você põe a mão no peito dele assim, ó, você escuta o coração dele bater, tuque, 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 tuque. Não, essa batida aí parece que ele tá com medo da gente, né? Você escuta o coração dele bater. Você põe a mão no rosto dele, você sente o calor da pele dele. Aí você vai me dizer assim, ô Luiz, mas não, isso aí não é materialização? Não, ainda não é materialização. Materialização está além disso. Aqui é uma aparição, né, através da vidência, do dom. Agora, eles nos apresentam assim de várias formas, por isso que dissemos no outro vídeo, né? Isso é relativo, que está relacionado à evolução do médium, está relacionado à evolução do espírito, às condições do espírito. Então está relacionado a milhares de fatores que não há como assim a gente descrever todos, porque ocuparia assim enciclopédias e mais enciclopédias, só relatando estas questões vinculadas. Então nós é que temos que raciocinar. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma, ó. Seu pai, ou tua mãe, o teu filho, ou tua filha, não importa. Desencarnou? Tá. Se for permitido você vê-los naquelas condições que você o conhecia aqui na Terra, você vai chegar assim a uma distância assim, de meio metro daquele ente querido seu, através da sua vidência, é lógico. Você tem que ser uma pessoa dotada deste dom, desta faculdade. Não é qualquer um que pode ver os espíritos, que consegue ver os espíritos. Você entendeu?
Mas esses que conseguem ver de verdade, então eles conseguem ver assim até as verrugas, eles conseguem ver os cabelos brancos todos aqui, que tá aqui na minha cabeça. Eles conseguem sentir o calor do espírito ali. Se pôr a mão no peito, consegue escutar a batida do coração, sentir a batida do coração. Mas existe aqueles que já se apresentam numa forma transparente, mais diáfana. O que significa isso? Que se você, por exemplo, quiser introduzir a tua mão assim no peito dele assim, e vazar lá nas costas, você consegue. É como se fosse uma neblina. Entendeu? Como se fosse um holograma, né? Você atravessa a mão para lá, para cá. Então, e Kardec continua. As aparições, uma descrição completa. Os adêmanes, né? Quer dizer, os gestos daquele espírito. Você consegue perceber até os gestos daquele espírito. Entendeu? Você consegue ver os gestos dele, os trejeitos dele, que na verdade eu me esqueço agora, mas tem esses trejeitos, tem outro nome, desculpa, que agora me saiu da memória. Então, os cacoetes dele, da pessoa, né? Porque todo mundo tem assim os seus trejeitos, tem os seus cacoetes, tem o seu jeitinho, né? Que são reconhecidos, as pessoas. Agora nós temos que entender uma coisa, que cada caso é um caso. E isso é muito relativo. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim: eu quero ver Dr. Bezerra de Menezes. Tá bom. Aí Dr. Bezerra de Menezes aparece a ele naquela forma mais horrorosa que nós conhecemos. Barbudo, cabeludo, aquele paletó fedendo cabo de guarda-chuva do século passado. Gente, isso é uma tortura para os espíritos, vocês nem imaginam. Eu quero ver o professor Eurípides de bigode. Meu Jesus amado, eles não têm necessidade nem de ter forma mais. Ainda mais ter que aparecer de bigode, de barba. Tá. Mas aí um dia, Dr. Bezerra de Menezes pensa assim: hoje eu vou aparecer a esses médios de uma forma já mais assim adiantada, porque eu tô cansado de usar esse paletó, de plasmar esse paletó, esse barbão aqui. Aí Dr. Bezerra de Menezes se apresenta aos médios de dente, roupa social, cabelo social, sem barba, sem bigode. Eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. Aqui o que? Sai pra lá, seu mistificador. Mistificador somos nós. Charlatão somos nós, que queremos ver aquela pessoa na eternidade, naquele tipo não vou usar outros termos não, deixa pra lá. É como, por exemplo, os católicos. E lá vem o Luiz mexer com o católico. Mas presta atenção, gente. Os católicos, eles adoram ver o Cristo crucificado. 2.000 anos. 2.000 anos. Eles ainda não aprenderam a
tirar o Cristo da cruz através dos bons exemplos. É o Senhor morto, todo ensanguentado, né? Aquela estátua de gesso ali, toda ensanguentada de sangue. Todo ano a procissão do Senhor morto. Gente, onde é que vai parar com isso? Para com essa palhaçada. Não é desfazendo de ninguém, não. Mas chega de ficar mostrando sofrimento, mostrando desgraça, mostrando tortura. Observe para você ver todos os Cristo. Todas as imagens de Cristo, dos católicos. O Cristo tem que estar lá pregado na cruz, sangrando. Ofereçam uma imagem de Jesus aos católicos para você ver, descrucificado. Eles não aceitam aquelas imagens. Se aceita é por caridade, depois eles jogam fora. Ou deixa no cantinho ali, para não desfazer, né? No papelzinho, na parede. Enquanto o espírita, ele não aceita imagens, mas respeita. O espiritismo não adora imagens, mas respeita. O espírita não aceita, mas respeita. O espírita não é de ficar adorando. O verdadeiro espírita não é de ficar adorando imagem. O verdadeiro. Mas os meia-boca tem até altar, repete tudo quanto é imagem. Né? Até imagem de São Jorge furando a cabeça de um dragão. Oh, meu Deus do céu. Né? Imagem de Iemanjá, não sei o quê. Tudo mistificação, tudo contrário aos desígnios do Criador. Não tem nada a ver, isso é tudo deturpação das leis. Mas deturpação das leis do catolicismo. Né? Deturpação das leis de Jesus, do Criador, não. Então, o que eu quero dizer? Que você pode... O teu pai, vamos pensar assim, teu pai, teu filho, tua mãe, que desencarnou há uns 5, 6 anos atrás, de repente você deitada no seu sofá ou dentro da sua casa, de repente você vê a presença de um jovem, um senhor rejuvenescido. E você, como não tem medo, você olha aquele senhor rejuvenescido, você percebe que é um espírito. Vamos por esse lado para ficar mais fácil. Porque senão você vai sair correndo e pular o muro. Você percebe que é um espírito. Aí você fala assim, eu não conheço aquele homem ali, ué. Eu não conheço aquela senhora. Eu não conheço aquele rapaz. Eu não conheço aquela moça. E o espírito está olhando na sua direção. Aí você pega, ou verbalmente, ou mentalmente, você o interroga. Quem é você? Aí você recebe aquela resposta. Não está me reconhecendo, minha filha? Como assim? Minha filha? Sim. Na última existência eu fui teu pai. Que o quê? Convivi com meu pai 40 anos, 50 anos. Eu não vou reconhecer a fisionomia do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha? Que isso? Mas nós não podemos esquecer, gente, a desigualdade evolutiva. Não vamos pensar que todos que retornam à pátria espiritual lá permanecem. Aquele
cangaio que a gente conheceu aqui no corpo físico, aquela cangaia, aquele pano de limpar chão, aquele esqueleto humano, muitos, devido à sua evolução, recobra aquilo que foi em vidas passadas, recobra o seu conhecimento, a sua lucidez, recobra 2, 3, 4, 5 anos, rejuvenesce. Eu conheço milhares de espíritos nessas condições. Então nós precisamos ficar atento com relação a esses itens. Como você poderá ver os teus entes queridos também, se não conseguiram, recobrar aquilo que foram em vidas passadas, você poderá vê-los numa condição assim, às vezes até pior que quando desencarnou. Porque e se foram parar em algumas regiões umbralinas, regiões de sofrimento? E se ficaram por aí perambulando pela cidade? E se, desde quando desencarnou, dentro da tua casa se encontra, mas só aquele dia que você conseguiu ver? Você entendeu? Então, tudo isso é possível. Só que não tem como nós afirmarmos. É assim que acontece. Esse é o ponto máximo. Não para todos, por causa da desigualdade evolutiva de cada um. Não tem como. Você já parou para analisar que na face da Terra não existe sequer um ser humano igual ao outro? Aí você pode me dizer assim, ô Luiz, mas existe e os gêmeos? Mentira. Os gêmeos não são idênticos. A ciência já conseguiu provar, graças a Deus, essa ciência aqui na Terra. A ciência já conseguiu provar que os gêmeos, trigêmeos, eles são parecidos fisicamente 99,9%. Mas 100% eles não são iguais fisicamente. E a doutrina dos espíritos, para a doutrina dos espíritos, isso é fato. A aparência física é um processo genético, é um processo fisiológico, é um processo provatório, mas só a aparência física. Nós vamos tratar disso mais lá na frente. A aparência física, que é os gêmeos e os trigêmeos e por aí em diante. Mas o espírito não é igual. Ah, mas você já percebeu, Luiz, que coisinha mais linda? As menininhas gêmeas, todas vestidas de rosa. As mães é quem as fantasiam de palhaço. Porque você acha que as gêmeas estão satisfeitas a andar daquele jeito como as mães as vestem? Medo das mães, isso aí a gente precisa, isso aí é psicologia, a gente precisa ficar muito atento a estas condições, porque através dessa imposição das mães, nesse exato momento, pode-se criar um transtorno
transtorno neurológico, através do transtorno psicológico e emocional, vindo a uma lesão neurológica, devido ao medo das reações da mãe. Porque as mães, elas compram as roupas tudo igualzinha. Tudo. E do mesmo jeito que veste a Maria, veste a Candinha. A Candinha parece mesmo, né? A Candinha tamanhozinho assim, né? A Candinha tamanhozinho assim. A Candinha tem 65 centímetros. Estaturinha dela, né? Então já parece um bebezinho assim, menininho. Então, as mães compram tudo idêntico. Aquilo ali é um transtorno que a mãe possui para desestruturar aqueles espíritos. Porque nós temos que entender que nascer como gêmeos ou trigêmeos é uma prova, é uma expiação entre aqueles espíritos ali, denotando-se que não são espíritos já equilibrados, são espíritos que trazem de vidas passadas algumas neuroses, alguns transtornos. Ainda encontram uma mãe suscetível à influência das trevas a vesti-las toda daquele jeito. Ah, mas elas gostam. Elas não gostam. Elas detestam. Elas detestam. Se elas dizem que gosta, é na frente da mãe para alegrar a mãe. Mas quantas histórias nós conhecemos de meninas, principalmente meninas, que se vestem próximas, perto da mãe ali, iguais, e depois elas pegam a outra blusa qualquer e distante, elas procuram, distante da mãe, só as duas elas procuram se trocar de uma outra forma diferente, porque elas detestam ficar ali, né, na cobiça das pessoas, na atenção, olha lá, olha lá, olha lá. Isso é palhaçada, gente. A gente tem que ficar atento com relação a esses transtornos das mães, da família, com relação a esses seres gêmeos, trigêmeos, na forma de vestir. Então você observa que os gêmeos e os trigêmeos, eles são parecidos fisicamente, 99,9% comprovado pela ciência da Terra. Mas a doutrina dos espíritos mostra-nos a desigualdade de caráter, de moral, de intelecto, de cultura, da alma que ali se encontra em cada corpo daquele ali. Aí você pode me dizer assim, mas por que você está dizendo isso? Faz parte do tema? Faz parte do tema. É lógico que faz parte do tema. Porque nem sempre nós vemos aquilo que nós queremos ver, principalmente na questão da mediunidade, da vidência. O médium, muitas pessoas se iludem, eu vou desenvolver minha mediunidade. Primeiramente, que nunca se desenvolve mediunidade, né? Mas tudo bem. Eu vou desenvolver o meu dom mediúnico da vidência para eu poder ver os espíritos. Eu quero ver os espíritos de luz. Bom, é o gosto da pessoa, né? A gente não pode discutir essas questões, né? Mas você observa que não existe na Terra
um ser humano igual ao outro. Todo mundo é diferente. Principalmente, não só na aparência, como também nas atitudes, no comportamento. Então, isso ocorre também na erraticidade. Quando o ser retorna à paz espiritual, existe também a desigualdade. Existe nos dons mediúnicos as desigualdade evolutiva. Cada um no seu nível evolutivo. Você entendeu? Então, existe aqueles que se rejuvenescem, os que não rejuvenescem, os que continuam do mesmo jeito. Existe aqueles que passam por centenas de cirurgias perispirituais, quando têm merecimento de ser resgatados e levados para os hospitais espirituais. Vamos para o próximo vídeo.